Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primorosamente no ar. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito da nossa jornada e eu quero dividir um novo tema com vocês que é as 3 leis do amor. Bom, a respeito disso daqui, que a gente vai conversar daqui uns segundinhos, eu quero dizer para vocês que esse tema ele já foi utilizado noutra vez quando eu abordei, na verdade, uma programação de igreja, tá? Naturalmente lá a conversa é um pouco mais limitada porque a igreja tem alguns padrões e aqui eu vou falar de algumas poucas coisas que a gente não exatamente conversa, né, quando tem uma conversa extremamente religiosa, tá? O meu conteúdo aqui não tem uma ideia religiosa, apesar de ter um volume de citações de textos bíblicos grande, tá? Então, entenda que a ideia aqui não é catequizar ninguém, é simplesmente utilizar a Bíblia como um recurso, né? E mostrar que ela também fala sobre algumas coisas que muitas vezes a gente não compreende como deveriam ser compreendidas, tá bem? Se você tem nos acompanhado, continua aí conosco, vai deixando aí seu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, marca lá o sininho, né, para você receber as notificações dos nossos vídeos aí, dos próximos vídeos que nós temos. E compartilha com um amigo, tem sempre alguém que precisa desses conteúdos, que você entende que se interessaria por alguma coisa que está sendo colocado aqui para vocês, ok? Bom, beleza. Voltando então, nós vamos falar sobre as 3 leis do amor. Se não tiveres amor, nada sereis. Veja, essa é uma citação bíblica, né? Ainda assim, para pensar, se você não tiver amor, nada você será. O que será que esse texto está querendo dizer? Veja, para pensar um pouquinho. Eu não sei no que você acredita, né, se você acredita em Deus ou não. O universo é um universo de infinitas possibilidades. E nesse universo de infinitas possibilidades, qualquer coisa que você cria está incluso. No fundo, pouco me importa se você acredita em Deus ou não. Mas algo, alguém, uma força, qualquer coisa que o valha, projetou esse sistema no qual a gente está. Do ponto de vista de probabilidade matemática, você consegue notar que quase nada no universo que nós temos acesso acontece aleatoriamente, apareceu do nada. Tem coisas que são quase impossíveis. Por quê? Se nós olharmos do ponto de vista da evolução, elas são completamente impossíveis. Não existe probabilidade matemática de algo acontecer naquele sentido. Vou dar um exemplo para vocês, bem bobo, né? Na verdade, eu não considero tão bobo assim. Mas pare para pensar no conceito de macho e de fêmea. Pense no órgão reprodutor de algum casal macho-fêmea. Aquele órgão reprodutor tem quase que nulidade matemática de aparecer com base na evolução. Probabilidade tipo nenhuma. Para não dizer nenhuma, para a gente não ser muito categórico, né? Essa possibilidade é de 1 em trocentos bilhões, ou seja, poderia ter acontecido 1000 coisas menos aquilo, né? Então, probabilidade é um fato sério. Pode ser que aquele 1%, que não é nenhum, é 0,00000000001%, pode acontecer, porque, veja, é só a probabilidade, né? Às vezes se concretiza aquele 1% e não os outros 99%, não é verdade? Mas, quando a gente pensa na evolução, há pouco indício realmente científico, né, quando a gente fala de ciência séria, de que certas coisas tenham ocorrido. Deve haver por detrás de tudo que acontece um design. Deve haver uma projeção de algo. Deve haver um objetivo. Existem muitas leis que imperam no universo que impedem de que coisas aconteçam de forma aleatória. Ou seja, no universo que Deus criou, isso na minha crença, eu não quero que você creia como eu creio, tá? No universo que Deus criou, ou que algum ser criou, ou que alguma força ou entidade tenha criado, ou que pelo menos tenha permitido, existe algum design, existem algumas leis que estão ali, que não podem ser desconsideradas.
E uma dessas leis é a lei do amor. Né? O amor está em tudo. Todas as coisas estão ali para que você usufrua delas com amor. Mas o amor não é aquela coisinha romântica que as pessoas ficam comentando por aí. Você vê um filme romântico, eu te amo, eu te amo. Muitas vezes as pessoas falam eu te amo, nem sabem o significado disso. A ideia não é exatamente essa. A gente não está falando de apaixonite aguda, não estamos falando de nada do gênero. O amor, na verdade, é uma qualidade que implica no fato de que aquilo que é amado é cuidado, é gerenciado, é melhorado, é tratado. Então, quando se ama algo, vou dar um exemplo. Você gosta do teu trabalho. Eu amo o meu trabalho. No mínimo, eu procuro trabalhar todos os dias, porque eu amo fazer aquilo. No mínimo, eu procuro me esmerar naquilo que eu faço, né? E ofertar o melhor que eu puder. Há um texto que diz, tudo quanto te vieres à mão, faze-o com todas as tuas forças. Isso é uma apresentação do amor. Né? Se esforçar para que algo seja entregue com a melhor qualidade possível. Então não é essa a ideia? Pais amam seus filhos. Veja, às vezes seus filhos chateiam, né? Te dão trabalho. Eu tenho uma menina de 11 anos, vai fazer 12 daqui a pouquinho. Muitas vezes ela dá um trabalho absurdo, mas eu nem posso dizer que ela dá tanto trabalho assim. Por quê? Porque no final das contas é minha responsabilidade. O amor, ele é responsável. Eu tenho que fazer cada uma das coisas que faço por ela. Eu preciso sustentar minha família. Essa é uma obrigação que eu tenho. Você pode ler isso de forma que quiser. Né? Hoje em dia há direitos iguais em tudo. Mulheres e homens têm direitos iguais. Mas eu não estou falando sobre isso. Né? É uma responsabilidade intrinsecamente masculina ser provedor. E eu gosto de ser provedor. Eu amo o que eu faço. Eu amo ser homem, amo ser pai, amo ser marido. Isso é uma coisa que para mim faz sentido. Então, veja. As pessoas amam desenhar. E o que elas fazem? Elas vão aprendendo cada vez mais sobre desenho, né? Vão aumentando a qualidade dos seus desenhos. Um outro camarada, ele ama fazer música. Então, ele estuda, treina. Tem um cara que gosta de fazer exercício e assim por diante. Eu sou fisioterapeuta. Então, todos os assuntos que estão relacionados à área da saúde, por ser um profissional de saúde, vão atrair minha atenção. Então, eu vou ler um bocado sobre nutrição, sobre treinamento físico, sobre a própria fisioterapia, que é o tema principal da minha profissão. Né? Vou ler sobre terapia psicoemocional, que é um outro tema que me atrai muito. Eu lido com isso também todos os dias. Né? Estou lendo sobre N coisas, mas tudo em torno daquilo que eu amo fazer. Então, isso é o amor. Tem dias que estão ruins. Você começou o dia, parece que não estava com a energia tão boa, né? Mas porque você ama fazer o que faz, o que você faz? Você continua fazendo, você se ajusta e segue. Tem dia que você está cansado. Fala, puxa vida, hoje eu queria descansar. Mas eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. E porque você ama o que você faz, você vai. E assim por diante. Então, entenda no que nós estamos falando. Né? Quer dizer, se não houver amor por detrás de tudo, dificilmente as coisas funcionam com real qualidade. E o universo que nós vivemos é um universo amoroso. Ainda que você não acredite que ele foi criado. Mas ele privilegia coisas boas. Então, se não tiver amor, nada sereis. Ou seja, o amor permeia o estado do ser. Bom, vamos lá. Há um texto que diz assim, ama teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse texto está lá em Mateus 22, 36. Né? Vou ler ele na íntegra agora, está um pouco enxuto ainda, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ama teu próximo como a ti mesmo. Esse texto ele está num contexto onde Jesus diz assim, olha, um novo mandamento vos dou. E ele divide esse mandamento, né, em duas etapas, né, que é esse texto que eu acabei de ler. Bom, agora vamos pensar um pouquinho. Nesse texto aqui, ele compreende o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, certo?
Já parou para pensar que nada disso daqui acontece se você simplesmente não sabe quem você é e se você não ama a si mesmo? Se você não é responsável por si mesmo? Já parou para pensar nisso? Será que eu realmente amo a mim mesmo? Quem ama a si mesmo faz o quê? No mínimo se cuida. Senso de autopreservação. Então, procuro me alimentar melhor, né? Como bem. Faço algum exercício. Faço um repouso mínimo adequado. Então, quer dizer, como, me alimento, descanso. Eu adquiro bons conhecimentos, boas informações, experiências para que a sabedoria se desenvolva. Então, isso tudo tem que ver com o amor. Quer dizer, se eu amo a mim mesmo, eu procuro por isso. Eu desenvolvo espiritualidade de alguma forma, não importa se você é ou não de alguma religião. A gente não está falando aqui de denominações religiosas, nós estamos falando sobre espiritualidade. Então, quer dizer, aquele que ama a si mesmo, ele procura prosperar em todo o aspecto da vida. E isso é amor a si mesmo. Então, quer dizer, como eu posso dizer que amo a Deus ou amo ao meu próximo se eu ainda não aprendi a cuidar de mim mesmo minimamente? Se eu não entendo como eu funciono, do que eu preciso, o que eu devo ou não devo fazer em relação à minha vida? Então, como é que eu posso cuidar do próximo? O próximo quem que é? São meus familiares, diretos e indiretos, são os meus amigos, são meus clientes. Quer dizer, como é que eu posso cuidar de você que é meu paciente se eu não cuido minimamente de mim? Tá entendendo? Veja, a gente pode ser exagerado e dizer que não há nada que se possa fazer quando você vai num indivíduo que não sabe aparentemente cuidar de si mesmo. Isso não é verdade. Tem pessoas que não cuidam de si mesmo, mas eventualmente até cuidam um pouco dos outros. Mas o cara não é efetivo naquilo que ele faz se ele não entende que aquilo é necessário até para ele. Então, a história do faz o que eu estou falando, o que eu estou te propondo, mas não faz o que eu faço comigo mesmo, ela não faz muito sentido. Minimamente você precisa atender a si mesmo para depois projetar aquilo numa outra pessoa. Quer dizer, não faria nenhum sentido eu ir a um dentista, sendo que aquele dentista tem todos os dentes podres. Não faz nenhum sentido eu ir a um fisioterapeuta, que é o meu caso, e o cara tá todo aleijado, tá todo ferrado, 100% do tempo ele tá morrendo de dor e não consegue lidar com aquilo. Ele não consegue gerenciar, você olha, ele tá sempre reclamando de dor. Então significa que ele não tem gestão. Eu não estou dizendo que as pessoas não sintam dor. Os fisioterapeutas são ausentes de dor? Cara, isso não é real. Eu já me arrebentei um monte na vida. Eu tenho um monte de lesões. Tenho lesões na coluna, tenho hérnia, como outros pacientes, por exemplo. Eu tenho várias fraturas, inclusive alguns dias atrás aí eu fraturei minha mão. Mas você não está vendo minha mão engessada. Ó, deu uma melhoradinha, ainda está um pouco inchada a minha mão. Tá vendo? Mas eu tratei ela minimamente. A única coisa que eu não fiz foi colocar um gesso, porque eu nem acredito que eu deveria colocar um gesso. Mas no consenso comum, as pessoas, meus próprios clientes, cara, mas você não vai colocar um gesso aí? Não, minha mão vai melhorar mais rápido, neste caso, sem o gesso. Então veja, eu sei o que eu estou fazendo, por mais que não pareça isso. Porque o ideal seria eu fazer o quê? Não, coloca lá um gesso então e não faça nada. Mas eu tenho os meus motivos. Primeiro que eu não posso ficar sem fazer nada, é minha mão direita, eu sou destro. Dificilmente eu consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer se minha mão ficar engessada. Mas óbvio, se minha mão tivesse machucado o suficiente para ficar engessada, ela estaria engessada. Engessada não, porque eu não engesso nada. Não acredito em gesso. Ia colocar um brace, sei lá, uma tala qualquer, termomoldável, assim por diante. Mas entenda o que eu estou querendo dizer. Veja, eu tenho dor, eu tenho que saber como lidar com minha dor. Se eu proponho uma medicação para alguém, eu tenho que entender como aquela medicação funciona. Se eu proponho alguma coisa que você deve ou não deve comer, eu tenho que entender minimamente como aquilo funciona. Eu tenho que fazer aquilo minimamente para mim mesmo. Então veja, tá entendendo a história do amor? O amor não é, ai que gostosinho, ai que legalzinho, ai gosto tanto de você. Não, isso não é amor. Amor é uma tarefa que você cumpre todos os dias, o dia inteiro, gostando ou não gostando. Você tem que fazer aquilo e você faz aquilo por amor. As pessoas dão a vida por amor.
Ninguém quer morrer, ninguém quer dar a sua própria vida. Existe um senso de autopreservação, mas eventualmente as pessoas dão a vida porque amam outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Então até onde vai o amor? Bom, mas esse apêndice é só para que você entenda que se eu não sei o que é amor próprio, se eu não amo a mim mesmo, não cuido de mim mesmo, por que eu entenderia o que é amar a Deus e ao próximo? Não vai entender de jeito nenhum. Então não faz sentido. Agora, tem um outro aspecto disso daqui que está entrelaçado entre os temas aqui, que é amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Se eu não sou capaz de ver Deus em mim, como eu poderia ver Deus no próximo? E como eu poderia ver a Deus? Não vejo. Claro que eu não vejo. Deus se manifesta não presencialmente, ele não vem aqui, e aí, tudo bem? Uhul, é nóis. Não, isso não existe. Deus faz isso de vez em quando? Olha, tem alguns relatos de que ele fez, mas você não está vendo Deus face a face ali. Poucas foram as pessoas que conseguiram fazer isso. Bem poucas. Dá para contar no dedo de uma mão. Quer dizer, então, eu nem sei até onde vai isso. Mas o que eu sei é que Deus se manifesta através da sua criação. Assim como qualquer criador se manifesta através da sua criação. Então, por exemplo, eu tenho vários clientes, eles são arquitetos, engenheiros. O cara criou um produto, criou uma casa, criou um mobiliário, criou uma peça, criou um carro. O cara desenhou uma coisa, tem a assinatura dele lá. Você olha e você vê a cara dele lá. Você fala assim, puxa, isso daqui é um trabalho do fulano de tal. Quando você olha, você identifica a característica. Então é isso. O designer, ele deixa uma marca em tudo que ele faz. Ainda que ele não escreva, mas tem uma assinatura. Porque a assinatura, na verdade, não é o seu nome escrito, não é isso. A assinatura é exatamente essa característica de design que identifica o criador. Então veja, quando Deus, na semana da criação, de novo, se é que você acredita nisso, tá? Então vamos lá, vou tentar melhorar a minha abordagem. Deixa eu apenas fazer esse comentário, né? Quer dizer, Deus na semana da criação, o ápice da semana da criação é o ser humano. Então, para quem é cristão, para quem é religioso, criacionista, essa abordagem ela é simples, tá? Eu até vou fazer ela, mas depois eu vou reformular. Então, se o ápice da criação é o ser humano, e o ser humano é a única coisa que Deus faz com suas próprias mãos, e sopra nele o fôlego de vida, ou seja, deixa uma centelha divina nele para que ele viva, é a única coisa da criação que ele faz desse jeito. E ele diz, olha, diferente de tudo que eu criei que é bom, o homem está na escala do muito bom. Então veja, e se ele se coloca lá e ele diz, este foi feito a minha imagem e semelhança, olha só. Então o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que nós não somos qualquer um. E nós podemos ver Deus através de nós mesmos. Rapaz, já parou para pensar nisso? Que Deus se manifesta através da sua criação, mas o ápice da criação sendo o ser humano, onde ele mais se manifesta é o ser humano. Então quando eu olho para pessoas, será que eu vejo Deus lá? E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Você vai dizer assim, nossa, tem uma pessoa super bonita, super educada, né? Super bem vestida. Olha, com certeza Deus se manifesta através dela. Tá, e o mendigão? Deus não se manifesta através dele? Ele não é filho desse Deus. Tem alguns problemas ali. A minha ideia não é fazer uma análise disso. Mas Deus se manifesta através de toda a criação. O mendigo é um alienígena. Ele é filho do sei lá o quê. Não. Ele está na mesma escala de humanidade que nós estamos. Quer dizer, será que eu posso ver Deus nesse indivíduo também? Nós podemos ver Deus em todos os indivíduos. Todos eles são manifestações da criação e do Criador. Então, veja, quando eu digo que amo a mim mesmo, mas quando eu digo também que amo ao próximo, eu estou começando a visualizar o que significa a primeira etapa. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Por quê? Se eu amo a mim mesmo e amo ao próximo, é aí que eu estou manifestando amor para com Deus. Por quê? Porque eu estou cuidando da criação dele.
Porque olha só que interessante. Quer dizer, quando eu cuido de mim mesmo, eu estou criando de uma parte da criação. Quando cuido, quando amo aos outros, ao próximo, eu estou manifestando amor para com o restante da criação. E a criação é de quem? É de Deus. Vejo Deus nessa criação? Amo aquilo que vejo? Rapaz, eu estou no primeiro slide. Você entendeu como esse conteúdo ele é complexo? Mas tudo bem. Beleza, de repente você não acredita em Deus, não acredita em nada, você é 100% ateu, não sei, talvez alguns são gnósticos, não estou aqui para qualificar, categorizar, a ideia não é essa. Mas o amor ele está presente em todo aspecto. Vocês têm filhos, não têm? Seus filhos foram trazidos pela cegonha. Os filhos são criação de vocês. Você, sua esposa, né, seu esposo, vocês se juntaram aí e criaram uma criancinha. E essa criancinha é o quê? É parte de vocês. Essa criancinha cresceu, virou um adulto, criou outras criancinhas e assim por diante. Então, nós temos aí gerações, seres humanos se desenvolvendo. Esses caras não caíram aqui de paraquedas. Dependendo de como tudo começou, se você pegar aqui no durante, então, vamos fazer o seguinte, olha só para o durante, que é o que você vive aqui. Essa realidade que é importante. Como tudo começou, talvez ninguém saiba de verdade. Nem o criacionista, nem o evolucionista, nem ninguém. Tá? Na real, ninguém sabe. Porque ninguém estava lá para começo de conversa. Aí tem um monte de relato, um monte de elucubração, um monte de teorias, porque criacionismo é teoria. Evolucionismo é teoria, não é lei, ninguém prova nada, é tudo baboseira. Então, exclui toda essa baboseira da conversa e pega só a sua realidade. Você não está aqui, ó, vendo seus filhos? Um gatinho, um cachorrinho também não tem os seus filhotes ali? Eles estão criando. Se eles estão criando e eles não amam os seus filhotinhos, assim como nós amamos os nossos filhos, você está entendendo? Porque quem ama, cuida. E essa é a ideia. Então, quer dizer, isso é amar a Deus. Isso é amar ao próximo. Isso é amar a si mesmo. E isso tem uma intrínseca correlação. Mas segue aí, vamos lá. Eu vou colocar um pensamento avulso aqui. E esse pensamento diz o seguinte, olha só. Sem hierarquia não há origem. Sem origem não há pertencimento. Sem pertencimento não há caminho. Sem caminho não há equilíbrio. Sem equilíbrio não há destino. Vou repetir. Sem hierarquia não há origem. Sem origem não há pertencimento. Sem pertencimento não há caminho. Sem caminho não há equilíbrio. E sem equilíbrio não há destino. 5 coisas, ok? Então, se sem hierarquia não há origem, vamos pensar em uma das 3 leis que eu propus para vocês há 20 minutos atrás. Então, eu disse que o tema de hoje era as 3 leis do amor, não é isso? Então, vamos lá. A primeira lei é lei da hierarquia. Aqueles que vieram antes e aqueles que vieram depois. Aqueles que são maiores e aqueles que são menores. Quem veio antes, você ou seus pais? Quem é maior, você ou seus pais? Tá entendendo a ideia? Essa é uma ideia que a gente vai conseguir ver em processos psicoterapêuticos de múltiplas formas diferentes. Mas mais fortemente a gente enxerga isso em constelação e análise transacional. Tá? Bom, mas vamos lá. Entenda o seguinte, que na lei da hierarquia a gente pode visualizar o seguinte, que o ser humano ele é estruturado pelo tempo, ou seja, a cronologia de alguém é estruturada pelo tempo. Então, quer dizer, você vai ver que o pai sempre nasce antes do filho, não nasce o pai depois do filho. Então, quer dizer, essa regra ela é óbvia, né? Ah, nossa, que óbvio, né? Tá, o que tem de mais nisso? O que tem de mais é que se você não entende a hierarquia de maneira adequada, não segue ela, obedece aos padrões hierárquicos, usualmente você gera conflitos e desacordos internos. O tempo ele define o seu posicionamento hierárquico.
né? Quer dizer, a gente tem que entender que há uma lei de prioridades aí dentro. Por isso chama hierarquia, né? Ou seja, a precedência é que determina a prioridade. Ou seja, aquilo que vem antes é mais prioritário, é maior. Quando essa regra ela é violada, ela causa uma série de tragédias familiares. E eu estou para dizer para vocês que dessas 3 leis do amor que nós vamos comentar hoje, a maior parte dos problemas que nós temos familiares, problemas psicoemocionais dos indivíduos, não importa em que condição eles estão, tem vínculo com essas 3 leis. Sempre tem. Então veja, observe que hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade muito grande com a hierarquia. E você observa isso na escola, você observa isso no trabalho, você observa isso na sociedade, mas antes disso, familiarmente falando, esse problema começou em casa. Começou em casa. Então, as pessoas não atendem a padrões hierárquicos dentro da própria casa. Mas aí você vai dizer, por que isso é assim? Porque eles são mal educados? Ora, eventualmente até são mal educados em algum caso. Mas eu não diria que é exatamente isso. Eu diria que existem desajustes familiares, né, que impedem que a hierarquia flua de maneira adequada. Quantas não são, às vezes, por exemplo, que crianças adotam as posições paternas e elas querem se transformar em pais dos seus pais. Porque precisam cuidar, porque esses pais estão numa função infantil. Estão ali vitimizados. Uma vítima é sempre uma criança. Por quê? Como é que é? Adultos resolvem sem sofrer. Crianças choram e não resolvem. E muitas vezes nós, como adultos, estamos vitimizados. Nos colocamos nessa posição e permanecemos nela. Putz, não consigo resolver isso aqui. Meu Deus do céu. Meu relacionamento. Meu emprego. Igual a hiena. Lembra da hiena? Tem o leão e a hiena. O Hart, o Lip e o Hart, né? Então, o Lip é um leão que está sempre animado, cantando, né? Otimista. E aí você pega a hiena, ele tá lá assim, dia, vida, azar. Não é esse? Já ouviu essa historinha? Um desenho animado lá, acho que do Hanna-Barbera, se não me engano. Então, quando você olha para isso, você vê que as pessoas estão naquela situação. O que é isso? Isso é uma vítima. O cara está vitimizado. E muitas vezes nós, como adultos, estamos nessa condição. E nessa condição não há solução para nada. Você não consegue resolver as coisas. Então, quer dizer, eu sou um adulto, mas estou agindo como uma criança birrenta, chorona, desesperada, porque não posso fazer nada, só querendo um colinho. Então, olha só que interessante, né? Então, neste caso, a lei da hierarquia está sendo quebrada. Por que está sendo quebrada? Porque uma criança olha para mim e ela fica, preciso ajudar meu pai, porque meu pai está numa situação ruim. Tá entendendo o que eu quero dizer? E quantas não são as crianças que aprendem essas lições em tenra idade? E então elas vão passar a vida inteira olhando para um pai que, na verdade, não é o super-herói delas. É, na verdade, um loser. Tá sempre ali, meu Deus, por favor. Entendeu do que nós estamos falando? Ser pai, ser mãe, né? Ter um padrão hierárquico dentro da casa implica no fato de que você deve ser uma primícia. Você morre antes de ver os seus filhos vendo você nessa situação. Você dá a vida pela sua família, você dá a vida pelo seu trabalho, você dá a vida pelas pessoas que você ama, você dá a vida pelo sustento do lar. Então nisso você está mostrando qual é a sua posição, que é a posição do adulto. Cara, faço o que eu tenho que fazer. Nesse tema aqui, que é a lei da hierarquia, então a gente encontra outros 2 temas, que é a primícia e a primogenitura. Primícia e primogenitura são 2 temas bem interessantes. Primícia é aquele que primeiro morre. Normalmente o pai no leito de morte é uma primícia. E a primogenitura é o primeiro filho que foi gerado ali, o primogênito. E esse cara é o cara que recebe a bênção da primogenitura, que vem da primícia, que é o pai que está morrendo. Quer dizer, o pai no leito de morte ele entrega uma bênção que é espiritual e uma bênção que é material a este filho, que é o primeiro filho nascido. Mas por que ele faz isso? Ele faz porque ele quer dar continuidade à linhagem. Essa é a ideia. Por quê? Porque ele está obedecendo a uma lei, que é a lei da hierarquia. Aqueles que vieram antes, eles têm um padrão hierárquico de prioridade maior.
Então, quer dizer, o filho mais velho é mais responsável. Eu não estou dizendo se efetivamente ele é na vida real, mas pelo sistema, né, pela lei do sistema, que é a lei da hierarquia, sim, o filho mais velho ele é mais responsável. Porque ele veio primeiro. Bom, tudo bem? Vamos seguir aí um pouquinho. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então esse texto está lá na Bíblia, né? Então, veja, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Nesse caso não é primogênito. Primo é primeiro, uni é único, ok? Então o único gerado. Mas ele está dizendo aqui, olha, ele entregou esse Filho. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Está em 1 João 4,19. Então, quer dizer, nós amamos este indivíduo porque ele nos amou primeiro. O que a gente está vendo aqui? Leis de hierarquia. A Bíblia comenta essas leis de hierarquia. Então, eu contei uma história, né, ao falar sobre isso aqui, que é a história de Jacó e Esaú. Né? O Yaakov, Israel, e o Ishau, Edom. Bom, então, Jacó, aquele que puxa pelo pé, esse é o significado do nome dele, né? Então, o que acontece aí com o Yaakov? Eles são gêmeos, né? O Jacó e o Esaú, eles são gêmeos. E o Esaú, ele é um cara que nasce primeiro, ele é o cara que sai primeiro. E o Jacó nasce enroscado no pé dele lá. Bom, por isso que ele recebe o nome. Mas tem uma peculiaridade aí, né? Na história lá da Bíblia, crendo você ou não nisso, é dito que quem receberia a primogenitura era o Jacó e não o Esaú. Mas existem algumas primogenituras, né? A primogenitura não é simplesmente uma bênção material, é também, tá? Mas é também uma bênção espiritual. Então são duas coisas diferentes. E, eventualmente, o filho primogênito recebe tudo, mas o pai poderia, em sua sabedoria, escolher dar o que ele quisesse a quem. Ele poderia quebrar essa regra. Era uma regra complexa, porque eles seguiam muitas regras, mas ele poderia fazer isso da forma que ele achasse melhor. Tá? E o filho primogênito também, ele pode se negar a receber a primogenitura. Ele pode transferir isso para o segundo filho. Isso também pode acontecer. É o famoso... o pai pode deserdá-lo, mas ele também pode recusar a herança. Então, isso também é possível. Mas essas são exceções à regra. Na prioridade aqui está o Esaú, e ele que receberia essa primogenitura. Né? Bom, e se você já leu essa história, ou já ouviu alguma vez, você vai saber que o Jacó ele tenta roubar a primogenitura, e em algum momento ele consegue. Tá? Mas a primeira vez que você tem uma menção dessa tentativa dele é quando ele está preparando um guisado de lentilhas e o irmão chega da caça, ele não foi muito, não teve sucesso, né, na sua caça, e ele chega super cansado e tal, com fome, e então o Jacó fala para Esaú, se quiser a gente troca a primogenitura pelo guisado de lentilhas, né? Parece uma proposta meio indecente, né, para quem está lendo ali a primeira vista, parece uma proposta maluca. Na verdade, era um negócio muito sério, não era uma proposta infantil. Até porque eles não eram criancinhas, né? Nessa época aí, eles já eram considerados adultos, né? Porque na cultura do Oriente, com 12 anos você já é um adulto, eles tinham 15 anos. Né? Tanto que o Esaú ele saía para caçar sozinho. Né? Ele já era um caçador, já era um guerreiro, inclusive. Então, ele saía para caçar. E quando ele chega, o que você tem que entender é que o guisado de lentilhas ele é feito dentro da cultura israelita, né? Da seguinte forma, ele é apresentado numa condição especial, que é quando o pai está no leito de morte. Então, quando o pai vai entregar a primogenitura, o que eles faziam lá na época? Eles preparavam esse guisado de lentilha. Interessante isso, né? Então, o que você tem que entender é que Jacó já estava fazendo o guisado de lentilha. Por quê? Porque o pai solicitou o guisado de lentilhas. Mas o Esaú ele saiu para caçar. Quer dizer, os dois filhos estão atendendo ao pai. Por quê? Porque os dois são gêmeos.
E uma parte da primogenitura seria dada a Jacó, de alguma forma. E Jacó queria agradar o pai, então ele está fazendo o guisado. Mas aí quando o irmão chega, ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, come aí o guisado que eu cuido do pai. Eu fico com a primogenitura. Ele queria toda a primogenitura. Essa que é a questão. Mas no fundo, qual que é o grande lance aí nessa história? É que a parte material ficaria com Esaú e a parte espiritual ficaria com Jacó. E mesmo assim, Jacó fica ali tentando criar uma situação, tentando enganar. Mas não é tão enganar assim, porque o Esaú estava ciente, o pai estava ciente, a mãe estava ciente e Jacó também estava ciente. É que quando você vê a história ali poetizada, parece que ele é um grande enganador, mas não é exatamente isso. Ele é só um negociante, como todo oriental é. Ele estava ali fazendo um negocinho. Bom, e aí o danado do Esaú, né, que significa ruivo e peludo, né? Ishau é peludo, né? E Edom significa ruivo, né? Então ele fala, não, beleza, eu aceito a lentilha. Quer dizer, ele fez um acordo. Naquela época o acordo de palavra valia, você não precisava fazer e registrar no cartório. O acordo de palavra valia. Só que depois ele quebra o acordo. Quando ele quebra o acordo, aí então é que Jacó faz o quê? Engana, realmente. Por quê? O danado do Esaú, ele era peludo. E ele estava sempre caçando, suado, fedido ali e tal, sei lá, cheirando animal, né? Porque ele lidava com os animais. E o Jacó não. O Jacó tinha a pele clara, né? Não era um cara peludo. Então o cheiro era diferente. E o pai estava cego, né? O pai estava cego, então ele não reconhecia os filhos a não ser pelo cheiro. Ele via muito mal. Então, olha só o que acontece. Ele chega lá, coloca as peles de animais, prepara então um novo guisado, com carne dessa vez, como se fosse carne de caça. Ele mata uma ovelha ali e prepara. E aí então ele leva e serve para o pai. Percebe o que está acontecendo? Então ele engana, o pai passa a primogenitura para ele, né? E aí então ele foge. E aí ele foge e vai para um outro lugar, né? Que é a casa de um tio, né? E lá, na casa desse tio, seguem-se muitas outras situações. Mas o fato é que nós estamos falando do quê? De lei da hierarquia. Você vê claramente uma disputa hierárquica dentro da família. E essa disputa, ela causa uma série de problemas futuros. Por quê? Os irmãos ficam com raiva um do outro. Um se sente culpado, o outro sente medo. Um irmão é obrigado a fugir para não ser morto pelo outro. E isso dura vários anos. Quer dizer, passados ali 20 anos aproximadamente, né, do ocorrido, né, diria 20, mas um pouco menos que isso. Porque o que acontece? Quando ele sai em viagem para a casa do tio, né, ele trabalha ali um pouco de tempo na casa do tio, e o tio tinha 2 filhas, né? E ele se apaixona pela filha mais nova. Quando ele se apaixona pela mais nova, ele não tinha muito dinheiro, porque veja, ele levou só a bênção espiritual, ele não levou a bênção material, ele saiu sem nada, né? Aí é que tá. Isso é mais um fato de que ele não roubou nada do irmão. Ele ficou com aquilo que era dele mesmo, que era a bênção espiritual. O irmão ficou com a parte material. Então ele sai, vai para lá de mãos vazias, e ele chega e falou, eu quero casar com essa mulher, mas eu não tenho dote. Ele não tinha como pagar pelo dote. Então o tio diz para ele assim, Labão fala, olha Jacó, você pode fazer o seguinte, você trabalha para mim 7 anos, você pode casar com ela. Só que aí tem uma lei lá que diz que a primeira filha é aquela que se casa primeiro, não pode entregar a segunda antes da primeira. E aí na noite de núpcias, todo mundo cachaçado lá, o Jacó também, né? Ele mandou a filha mais velha e enganou o famoso ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão, né? Então quer dizer, Jacó enganou o irmão e o tio enganou ele. Aí ele falou assim, não, mas você conhece a lei, você sabe como é que é, né? Você sabia que eu não poderia te entregar a filha mais nova, você que se enganou, né? Tô te entregando a Lia, que é a filha mais velha. Se você quiser a mais nova, agora você faz o seguinte, você trabalha por mais 7 anos e casa com ela. E aí ele trabalhou, então quer dizer, só aí já passou em torno de 14 anos, né? Mas eventualmente a gente não sabe quanto tempo se passou antes, né, desses 14 anos aí, e um pouco depois desses 14 anos, quando ele decide ir embora, né, como um homem próspero, rico,
né? Ele vai embora ali daquela região, ele para de trabalhar com o tio e vai embora. E aí então ele se reencontra com o irmão. Então, quer dizer, passa um longo tempo. Mas ele passa um monte de perrengues exatamente porque ele começa quebrando uma lei hierárquica. Tudo bem? Bom, beleza, historinha contada. Então, vamos a um outro tema, que é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela está adequada à lei da hierarquia. Quer dizer, se meus pais vieram antes, eu vim depois, eu venho dos meus pais, eles são maiores, eu sou menor, né? Então, veja, eu pertenço a eles e eles me pertencem, mas primariamente eu pertenço a essa família. Tá? Então, veja, pertencer à família é uma necessidade básica do ser humano. É o nosso desejo mais profundo, mais ardente, né? Pertencer à nossa linhagem. É quase uma situação que vai além da sobrevivência. Nós damos a vida para pertencermos. Nós temos o direito a pertencimento no nosso sistema. Mas veja que não temos apenas o direito, nós temos um dever de pertencer e sermos pertencidos. O sistema ele não tolera exclusões. Caso uma exclusão ocorra, ou seja, alguém seja colocado de lado no sistema, olha, a gente tem um familiar que é um criminoso. Ninguém mais fala sobre ele, nem toca mais nesse assunto, não fala mais nessa pessoa, nesse nome. Entendeu? Vamos ignorar isso aí e aquela história vai sendo ignorada por gerações. Mas tem um criminoso lá. Esse criminoso, não interessa o que ele fez, se é bom ou se é mal, não é isso. A questão é que ele pertence a essa família. Ignorá-lo é excluí-lo. Mas não é porque ele foi excluído que ele não existe. Então a regra da existência impede a regra da exclusão. Se o cara existe, ele está incluso, não tem conversa. Então quer dizer, eu apenas é que estou fabricando uma exclusão. Não vou falar desse cara, não gosto desse camarada. Então aí tem um estuprador na família, aí tem um assassino na família, tem um ladrão na família, tem um suicida na família, tem um drogado na família. Aí coisas mais simples, tem um obeso na família. Ou tem um camarada que ficou doente. Tem um cara que tem depressão, mas ninguém fala dele. Porque não é legal falar de depressão, né? Então a gente não fala sobre isso. Tudo isso são exclusões. E aí, como é que faz? Quando você tem uma exclusão, quando você coloca de lado alguém que é do grupo, uma série de problemas vão acontecer. Um dos problemas é que, sistemicamente, aquela exclusão vai gerar uma reação em cadeia, uma tentativa do sistema manifestar aquele excluído. E, eventualmente, ele manifesta num camarada da próxima geração. Então, nasce lá algum filho, um neto, que tem um problema que ninguém sabe de onde veio. E você fica achando, pô, mas esse cara é louco? De onde que saiu isso aí? De onde vem tanta revolta? De onde vem essa doença? E você não acha. E no fim não tem culpa, ninguém tem culpa, os pais não têm culpa, a criança não tem culpa, aquele familiar não tem culpa, o próprio cara lá atrás que cometeu um determinado abuso de qualquer espécie, também não tem culpa. O fato é que é uma exclusão. E enquanto essa exclusão não for resolvida, esse conflito não for sanado, aquele problema não tende a melhorar. Não quer dizer, muitas vezes essas exclusões obrigam o sistema a apresentar aquele problema uma vez mais noutra pessoa, para que dessa forma o excluído possa ser resgatado, ele possa ser incluído novamente, como um membro, né, como um representante da família. Então quer dizer, todo mundo que faz parte da sua família faz parte dela. Então a lei do pertencimento diz isso. E a lei do pertencimento ela participa junto com a lei da hierarquia. Nenhuma das duas pode ser desconsiderada. Nós pertencemos àqueles que vieram antes de nós. Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos dar mais um pouquinho. Então olha só o que diz o texto bíblico. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Então olha só que interessante esse texto. Por que eu estou utilizando esses textos? Por quê? A gente pode usar inúmeras fontes.
Do ponto de vista técnico, eu estou utilizando um pouco do Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger é um cara bem interessante, a gente fala um pouco, né, sobre psicanálise, então a gente vai citar alguns autores aqui, né? Esses autores eles são importantes, mas a Bíblia também fala sobre essas coisas muito antes desses autores terem vindo à vida. Então, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Lembra lá no começo? Quer dizer, ama o teu próximo, ama a ti mesmo, ama Deus sobre todas as coisas. Ou seja, se você ama, você inclui. É uma das coisas. Você está incluso e inclui. Isso é permanecer em Deus. Então, vamos lá, outro texto diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato nós somos. Então está em João 3:1. Quer dizer, se ele é o Criador, ok? Você pode não crer nisso de novo, tá? Bem, se há um Criador, nós pertencemos a esse Criador. Tudo bem, então não há não personifico isso, é uma energia, alguma entidade, alguma coisa que criou, que projetou esse universo aqui, nós pertencemos a ela. Você pode dizer assim, nós pertencemos ao todo. Tá tudo bem, dá na mesma. Não dá para quebrar a lei do pertencimento, você pertence a esta criação. Tá, eu acredito em evolução. Tá tudo bem, meu amigo, você pertence a esta evolução. Tá entendendo a ideia? Segundo a Bíblia, né, Jesus, o Cristo, né, ele é também o segundo Adão. Olha que peculiar. Existe um primeiro Adão e existe um segundo Adão. Por que um segundo Adão? Porque talvez o primeiro Adão não tenha dado conta. Então, um descendente dele, um descendente da sua linhagem, precisou vir para fazer o quê? Para redimir, para resgatar, para incluir. Ou seja, lei da hierarquia e lei do pertencimento estão aqui. Bonito isso, né? Então, aquele que veio para redimir e nos conciliar com o Pai. A ele nós pertencemos pela criação e pertencemos também pela redenção. Ou seja, ele é tanto primogênito quanto primícia. E é também o unigênito. Ou seja, ele é o Criador. Ele é o filho, né? Alguém que é da linhagem, mas ele é também o quê? Aquele que resgata. Olha que coisa bonita. Né? E você vê em todas as mitologias coisas parecidas. Né? Tem sempre essa mesma história. Veja, você não precisa acreditar no cristianismo. Vá a outras histórias, outras teorias, outros mitos, e você verá coisas parecidas. Por quê? Porque essas leis elas são obedecidas em todo aspecto. A hierarquia está sempre lá, o pertencimento também está. Vamos lá. Nós vamos então para a terceira lei, lei do equilíbrio. Equilíbrio no dar e receber. O que dá e o que recebe conhecem a paz se o dar e o receber forem equivalentes, ou seja, se há equilíbrio. Não estamos nem falando de exatidão, não precisa ser exato, mas deve ser equivalente. Essa é uma lei que é aplicada somente sobre mesma hierarquia. Esse padrão, né, da lei do equilíbrio é aplicada somente sobre a mesma hierarquia. Agora, quando você pega indivíduos de hierarquias maiores, eles normalmente dão mais do que recebem. Por exemplo, os pais sempre dão mais do que recebem. E ainda que o filho passe a vida inteira devolvendo a seus pais, há uma coisa que ele não pode devolver, que é a vida, que foi dada pelos pais. Ele não nasce sozinho. Ele depende. Ou seja, ele pertence a seus pais porque os seus pais lhe deram a vida. Então, na lei do equilíbrio, os pais sempre entregam mais do que os filhos. E eles farão a mesma coisa, colocarão a lei do equilíbrio em prática quando fizerem com seus filhos. Então, quer dizer, eu fui filho, agora eu sou pai. Então, de igual forma, assim como eu recebi, agora eu dou. De graça recebestes, de graça dais. Olha que interessante, é uma boa aplicação para esse texto. Né? Bom, mas na lei do equilíbrio a gente entende também uma outra temática. Né? Aquele que muito tem, mais lhe será dado, e aquele que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Né? Ou o que pouco tem, até o que tem lhe será tirado. Isso também está na lei do equilíbrio. Por quê? Olha só que interessante. Pode parecer estranho, mas a lei do equilíbrio ela segue algumas regras. Uma das regras é a regra da escassez
e a outra é a regra da abundância. A abundância, ela tende à expansão, ela tem uma frequência expansiva. E a escassez, ela tende à contração, ela tem uma frequência que constringe. Então, se eu sou escasso, eu só produzo mais do mesmo. Se eu sou abundante, eu só produzo mais do mesmo. Então, quem é abundante, aquilo que é abundante, ele tende a produzir mais abundância do que escassez. Quem é escasso, tende a produzir mais escassez. Tudo bem? Então, por esse critério, né, a gente está vendo alguns aspectos aí da lei do equilíbrio. Mas vamos continuar. Na lei do equilíbrio, né, a gente tem que entender que não dá para a gente entregar aquilo que não recebeu. Então, não podemos dar aquilo que não recebemos. Não podemos pedir o que não se pode dar. Então, isso gera desequilíbrio. Dar aquilo que você não tem gera desequilíbrio. Então, não podemos dar aquilo que não recebemos e não podemos pedir aquilo que não se pode dar. Desequilíbrio. Não se pode dar menos ou mais do que aquilo que é combinado e justo. Por quê? Porque a lei do equilíbrio, ela entende que deve haver alguma equivalência. Não precisa ser exato, mas tem que ter equivalência. Ou seja, não se pode dar menos ou mais do que aquilo que foi combinado e justo. Isso gera conflito. Então, veja, você tem uma relação ali social qualquer, familiar qualquer, e nessa relação tem sempre um que dá mais e um que dá menos, cara, tem um claro desequilíbrio e haverá conflito. Aquele que está dando demais, chega uma hora que ele fala, poxa, eu não quero mais fazer isso, porque não há uma recíproca. E aquele que não está dando, que está recebendo muito mais do que ele devolve ali na relação, ele começa a se sentir culpado, começa a se sentir irritado, porque é como se ele fosse sendo oprimido por aquilo. Fala, eu não sou capaz de ofertar o tanto que essa outra pessoa oferta, então ela me oprime quando ela oferta demais. Quer ver como isso é verdadeiro? Sai de uma relação familiar e vai para uma relação ocupacional. Sabe aquele cara que chega na empresa querendo mostrar serviço? Existe um status quo na empresa, uma forma de se trabalhar. E aí chega um mostrador de serviço lá querendo botar a pilha na galera, querendo imprimir ritmo. E ele diz, não, vocês que não querem trabalhar. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Cara, tá ruim dos dois lados. Porque se o lado de lá estiver na vagabundice e não estiver fazendo o que tem que fazer, é um problema. O salário está sendo pago e o cara não está fazendo o trampo. Tem o quê? Desequilíbrio e conflito. Mas o cara que chegou num lugar, status quo, ele não era dali, ele está tentando se incluir na tribo, ele fica querendo botar pilha, fica querendo apontar dedos, porque o que acontece? Quando ele faz muito mais do que ele deveria fazer, o que ele está fazendo? Ele está expondo as outras pessoas que não fazem o mesmo que ele está fazendo. Não é isso que acontece? Quando ele faz isso, pode gostar ou não gostar, né? Você pode achar bom ou ruim, mas efetivamente isso é uma exposição, isso gera um conflito. Por quê? Porque ele está fazendo mais do que ele deveria fazer, do que é combinado e justo. Não é o lance de você caminhar uma segunda milha, não tem nada que ver. Eu acredito muito no caminhar segundas milhas, mas tem gente que não está fazendo isso. Ele caminha a segunda, a terceira, a quarta, se autoescraviza para provar que ele é o cara. O que ele está querendo fazer? Isso é um conflito interno dele. O cara tem uma baixa estima, então ele quer provar que ele é bom ou que ele merece alguma coisa com base na meritocracia. Ou seja, ele força uma meritocracia. Então também está doente. Então, na lei do equilíbrio, tudo isso está incluso. Então veja, isso é fácil de ver numa empresa, porque certeza que você já viu isso numa relação ocupacional. Mas eventualmente dentro de casa, nas relações de amizade, nas relações de casamento, isso também se apresenta. Tem sempre um que gosta de fazer média, faz demais, e um outro que faz de menos. E em algum ponto aquilo vai gerar um pau. Aquilo vai dar conflito em algum momento. Então deve haver equilíbrio. Bom, segue aí. Então olha que peculiar. Há um texto que está em 1 João 4,19 e ele diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse cara é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem está vendo, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus nos deu esse mandamento,
Quem ama a Deus, ama também ao seu irmão. Então, bom, vamos lá. Como é que a gente pode demonstrar, então, amor ao próximo? Eu comecei a apresentação falando disso. Primeiro, amando a mim mesmo. Segundo, obedecendo essas 3 leis, que são as leis de hierarquia, aqueles que vieram antes, os que vieram depois, os que são maiores, os que são menores. Quer dizer, quando você está na empresa lá querendo se mostrar, fazer graça para cima do teu chefe lá, às vezes colocando seu chefe em situação difícil, porque tem sempre aquele funcionário picareta que não gosta de hierarquia. Tô aí para dizer que eu sou um desses, tá? Por quê? Por que você acha que eu trabalho sozinho? Por que você acha que eu sou o meu chefe? Porque eu não tenho muita facilidade de aceitar a hierarquia. Eu tenho que tratar isso, eu tenho tratado isso. Aceitar a hierarquia é parte do jogo. Seu chefe está na posição que ele está por alguma razão. E muitas vezes você diz, mas meu chefe é pior que eu manjo mais que ele. Cara, olha, se você fosse esse cara todo que você acha que você estaria na posição de chefia. Se não, entre quietinho, seja humilde, trabalhe, porque você realmente é muito bom e com paciência você vai galgar a posição do seu chefe e até outras acima dele. Mas cala sua boca, para de encher o saco, para de botar pilha, para de quebrar a hierarquia. Por quê? Quando você faz isso, está criando um conflito. E as corporações, elas têm vida. Nós somos pessoas físicas. As corporações são pessoas jurídicas. Você está causando um transtorno corporativo, uma doença corporativa, uma doença psicoemocional dentro do emprego que você se colocou ali. Rapaz, então, veja como é que é isso. Então isso tem que ver com o amor. Será que realmente eu amo o que eu faço? Será que realmente eu amo as pessoas que estão ali ao meu redor, dentro daquele trabalho? Pensa nisso. Está quebrando a lei da hierarquia? Cara, ok, você quer entrar naquela empresa. Você não é daquela tribo, você é um recém-contratado. Você está namorando uma moça nova, um rapaz novo aí. Você acabou de chegar naquela família. Quem é você? Você é nada, bicho. Você que tem que se incluir. Não são eles que te incluem. Você está entrando numa nova tribo, tem rituais de passagem, lá tem regras. Por mais que alguém diga para você, minha casa é a sua casa, é uma ova, nunca é. Então respeite as regras daquele ambiente. Tudo bem, seja você mesmo, mas se inclua naquele processo. Não vai querendo botar a banca lá, empurrar suas regras goela abaixo dos outros. Isso não vai funcionar. Só que custa muito tempo para que a gente realmente aprenda a se relacionar e esteja consciente dessas coisas. Não vai achando que comigo é diferente. Eu já me coloquei em situações ruins exatamente porque eu não entendia completamente isso. E aí você não é cuidadoso. Eventualmente você dá uma escorregada. Está entendendo do que nós estamos falando? Faz sentido isso? Estou sendo claro com vocês? Bom, nessas leis que giram em torno do equilíbrio no dar e receber, tem outros fatos aí. Tem a questão do julgamento. Então, olha só, em Mateus 7, de 1 a 2, está escrito assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha outro texto sobre julgamento. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Desculpável por quê? Olha lá, você que julga os outros, quer dizer, nós que julgamos os outros somos indesculpáveis. Por quê? Pois você está condenando a você mesmo naquilo em que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Quer dizer, se você está vendo o rabo do outro lá, é porque você está sentado em cima do seu. Esse é o contexto. Aquilo que eu sou capaz de ver criticamente no alheio é meu também. Aquilo que te chama a atenção para bem ou mal nos outros é seu. Aprenda isso. Então, quando eu estou julgando os outros, estou julgando a mim mesmo. E olha o que o texto diz, muito antes de toda essa psicologia que nós temos hoje. Você é indesculpável porque aquilo que está condenando nos outros condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade.
Assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas que está julgando, está pensando que vai escapar do juízo de Deus? Ó, sabe o que é mais legal nisso? Você pode não acreditar em Deus, mas o fato é que isso sempre se volta contra você mesmo. Aquilo que você julga no alheio sempre se volta contra você. Sempre cria uma energia ruim interna em você. Então veja, não me importa se você acredita em Deus ou não. De novo, isso daqui não é um contexto para catequizar você a alguma religião ou denominação religiosa. Eu apenas estou citando textos bíblicos que eles vêm demais a calhar com o contexto. Então percebe como isso é claro aqui? Vamos lá. Ó. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Sede uns para com os outros benignos e misericordiosos. Então isso tem que ver com amor. Lembra que eu perguntei para vocês o que significava amar? Então olha só, ser benigno e misericordioso. O que é? Você age com misericórdia, você sabe que as pessoas têm dificuldades assim como você tem. Você sabe que as pessoas erram assim como você erra. Você sabe que as pessoas têm traumas, têm fardos que elas carregam, assim como você. E você é bondoso com essas pessoas. Você é cordial com elas, porque elas são como você. Eu e você somos um. E nós fazemos parte do todo. Quer dizer, todos nós somos uma parte da mesma coisa, que é esse universo imenso que está aí. Nós somos uma manifestação desse universo. Somos uma manifestação da consciência, do todo. E aí um outro texto diz assim: porém o maior dentre vós seja vosso servo. Você quer ser alguma coisa? Sirva. Então, vamos lá de novo. Do que eu estou falando? Ameis uns aos outros, não é isso? Então, como é que é manifestar amor? Sendo benigno e misericordioso. Servindo é outra maneira. Sirva. Como é que você serve? Você serve fazendo qualquer coisa que você seja capaz. Mesmo que você faça coisinha à toa ali, isso é ser servo. Sirva naquilo que você é bom. Se você é um cara fantástico, cheio de inúmeras qualidades, sirva naquilo que você tem a oferecer. Isso em menor ou em maior grau é serviço. Jesus diz assim: sede meus ministros como eu sou de meu Deus, de meu Pai. O que significa ministro? Ministro é o analítico sintético da palavra mini, ou seja, o menor de todos, o menor de tudo. Isso significa ser ministro. Ou seja, ele serve em qualquer aspecto. Então o serviço é a parte mais importante do amor. Se você não está servindo para nada, meu amigo, você não ama ninguém, nem a si mesmo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos, sirva você também. Não preciso falar mais nada, né? Segue aí. Eu vou contar uma história para vocês, para a gente fechar essa conversa, tá? Onde estão as minhas moedas? Nessa história, existe um camarada, ele tem um sonho. Ele sonha que ele recebeu algumas moedas dos seus pais, mas ele não consegue identificar essas moedas, ele não consegue identificar a quantidade e nem de que material elas são. Se elas são de ouro, se elas são de prata, se elas são de bronze, né? Mas ele sabe que recebeu umas moedas. E ele se sente bem com aquilo, né? Receber essas moedas deixou ele feliz, alegre. Ele teve uma sensação agradável no seu coração de gratidão. E então no dia seguinte ele acorda e vai conversar com seus pais. E chegando lá, ele agradece seus pais, fala: olha pais, queridos pais, eu sonhei com vocês, que vocês me deram umas moedas e eu fiquei feliz com esse presente que eu recebi de vocês. E ele sai para a vida com aquela mesma alegria, com aquela mesma gratidão. E ele vai fazendo as coisas. E então ele encontra algumas pessoas pelo caminho, umas que ficam mais tempo e outras que ficam menos tempo com ele. Sócios, parceiros, amigos, relacionamentos mais profundos. Ele se casa com alguém e de todas essas pessoas ele recebe algumas moedas e ele sempre está feliz com aquilo que recebeu. E assim ele vai para a vida e tem uma vida próspera. Tem um outro camarada que ele tem o mesmo sonho. Recebe essas moedas, mas aí ele diz: não, essas moedas não são minhas, eu quero moedas melhores. Não recebi aquilo que é justo, isso não é suficiente para mim.
Quem são meus pais? Que direito eles têm de me dar essas moedas? Né? Quem são eles para julgar o que eu deveria ou não deveria receber e tal? E aí ele acorda de mau humor, com a boca amarga, e vai conversar com os pais, todo ressentido, e joga aquela bomba no colo dos pais, e os pais se sentem mal, fica aquela coisa ruim. Né? E aí ele sai pisando alto, e aí ele tem uma vida miserável, que ele tem um monte de gente que engana ele, que enrola ele, tem um monte de problema. Aí ele casa com uma pessoa, essa pessoa trai ele casa com outra, ele mesmo trai, e aí um enrosco danado, e aquela vida ruim, e ele está sempre achando, quem será que vai me dar as moedas que eu mereço? Quem será que vai me dar aquilo que é justo? E tudo que é entregue para ele é sempre uma coisa ruim, sempre injusto, sempre não serve. E aí, será que é essa mulher agora que eu estou casado que vai me dar essas moedas? Será que são meus filhos que vão me dar essas moedas? E por fim ele tem uma vida miserável. Até o dia que ele entende o real significado daquelas moedas e ele volta para conversar com os pais. E então ele se desculpa, ele diz, olha, me perdoem, eu não entendi direito, eu me senti mal, mas vocês não são culpados disso. E aí ele pede perdão e diz, olha, eu aceito aquelas moedas, que eu entendo agora que vocês estão me dando aquilo que vocês poderiam me dar. E isso é o que é interessante e tal. E aí, a partir de então, ele tem uma vida como o primeiro cara do sonho. Bom, essa é uma alegoria, né? Mas o que seriam, então, as moedas? Elas são uma metáfora da aceitação do legado familiar de nossa linhagem. Do que a gente está falando? A gente está falando de pertencimento. A gente está falando do quê? De hierarquia. Do que mais que nós estamos falando? Estamos falando da lei do equilíbrio. Podemos ou não aceitar dessa forma e podemos libertar ou aprisionar as capacidades do indivíduo para uma vida poderosa. Quando a gente não aceita, a gente tem uma vida medíocre. Quando a gente aceita aquilo que a gente é e aquilo que a gente recebeu, quando a gente aceita pertencer à nossa linhagem e a gente aceita fazer de forma equilibrada as relações sociais, aí sim a vida flui. Nós vamos para a vida de forma poderosa. Como filhos, nossos pais são sempre maiores. Seu legado é sempre uma dádiva que nós devemos aceitar com gratidão, sem culpas e sem julgamentos. E de igual maneira nós devemos agir assim com Deus e também com os nossos filhos e com os nossos amigos, com o nosso próximo, com os nossos relacionamentos. Olha que interessante. Os pais, eles são uma representação de Deus, assim como nós nos relacionamos com os nossos pais, né? Porque uma criancinha ela olha para os pais e fala, meu pai é Deus, minha mãe é Deus. Então, assim como a gente se relaciona com eles, né, será a nossa relação no futuro com Deus. Quando nós somos capazes de curar tudo isso dentro de nós, tudo isso muda na nossa vida. A nossa relação com Deus muda, a nossa prosperidade muda também. Então, eu quero que você diga agora, aí dentro, na sua casa, enquanto você assiste, diz assim, ó, agora eu vejo. Agora eu posso estar bem comigo. Agora eu posso estar bem com os meus. Com o meu sistema, com a minha linhagem, com os meus pais. E agora eu posso estar bem também com o meu Deus. Que você possa compreender melhor isso dentro de você. Você vai ter insights aí mais pra frente. Reflita um pouco, medite nessa ideia. É uma ideia um tanto quanto nova para algumas pessoas, outros já conhecem ela. Mas essa foi a mensagem que eu quis deixar para vocês, tá bem? Se você gostou desse conteúdo, deixa aí um like, compartilha com os seus amigos, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e bora lá! Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço para todos!